Estamos de volta com o terceiro e último bloco agora do Direto da Redação, né? Relembrando o nosso tema, que é a intolerância na web. Mas mudando um pouquinho de assunto, a gente falou muito sobre as vítimas e eu queria trazer um pouco para o programa a questão do vitimismo, que é uma coisa muito comum, ou vitimização, como a gente quiser chamar. Que são essas pessoas, por exemplo, existe o grupo dos evangélicos, o grupo dos católicos. Eu percebo muito isso, a gente percebe isso na nossa estrutura social, na internet isso fica muito claro. Então, evangélicos, católicos, o grupo dos LGBTs, do PT, do PMDB, enfim, eles são sempre nessa guerrinha e se colocando como vítima dos outros. Então, o que vocês pensam com relação a isso? Além do caso da intolerância na internet, vocês não acham que há uma vitimização também desses grupos? Será que não seria legal a gente chegar num consenso e parar de falar, não, mas o grupo tal está me afetando? Por exemplo, eu vou trazer para vocês só um pedacinho de um texto que foi publicado no Jornal Globo pelo Rodrigo Constantino, numa coluna de opinião, que ele diz assim, ele fala sobre a intolerância dos tolerantes, que eu trago meu discurso que eu sou tolerante, mas eu sou tão tolerante e trago um discurso de tolerância que eu sou intolerante com um grupo que não aceita a minha opinião. Então ele fala assim, a tolerância dos tolerantes é bem seletiva e limitada na prática. Podem demonizar as elites, o homem branco ocidental, os ricos, os católicos, os neoliberais e ainda conseguem posar de defensores da diversidade e da tolerância. Incoerente, não? É a opinião dele, tá? Que a gente não está falando aqui que ele está coberto de razão, né? Lógico. Na minha opinião, por exemplo, o Rodrigo Constantino nunca terá essa razão. Lógico que é a opinião dele, mas eu quis trazer uma visão diferente da maioria, né, do todo, do contexto, para também tratar sobre esse outro assunto, que é você demonizar as pessoas. Por exemplo, os LGBTs demonizarem as pessoas que são contra eles. O que vocês pensam a respeito disso? Eu acho que todo extremismo é muito perigoso, né? Agora a gente vive num mundo de extremos. Ou você é da esquerda, ou você é da direita, ou você é contra LGBT, ou você é LGBT. Se você não é, mas não tem nada contra, não pode. Você tem que ter uma posição. Você é obrigado a conviver e conviver a gente convive, mas você é obrigado a entender aquilo e não expressar nenhuma opinião diferente. E o contrário mesmo. Se você não é necessariamente nem gay, nem lésbica, nem nada, mas você também não se posiciona contra, aí já fica esquisito, como assim, não? Então, você parece que tem que tomar uma posição e tem que ser extremo. Você tem que ser de um grupo, tem que ser de um pertencer a um grupo. Isso. No nicho social, né, existe uma patrulha, né, e eu não sei o que é mais preocupante, se é o surgimento dessa patrulha ou se é o receio do indivíduo de ser acometido por ela, né? Eu acho que se você busca aí um posicionamento saudável, por favor, não se preocupe com a patrulha, sabe? Tente manter saudável na sua cabeça que você não deve ser acometido por ela. Não fazer uma escolha também é uma escolha. Você não precisa ser necessariamente contra se você não é a favor. Pode ser neutro. Parece que é proibido ser neutro, né? Você tem que ser extremo. A questão é respeitar. Eu acho que um discurso que era para ser de tolerância acaba sendo um discurso de intolerância. Porque as pessoas começam a criar uma guerra que às vezes nem existe. Então você acaba aquecendo a questão do preconceito, aquecendo a questão da intolerância, e isso as pessoas acabam achando aquilo interessante, não é emocionante eu colocar que a minha classe social é vítima daquela outra classe social, de que eu sou vítima. E na verdade, acho que se a gente começar a pensar que eu tenho que pensar no tipo de intolerância que eu cometo e tentar aceitar as pessoas à minha volta, eu já vou estar fazendo o suficiente. Não, independente de fazer aquela militância o tempo inteiro da minha classe, é olhar para as outras classes e entender. Olha que interessante. Perdão. No pouco que você colocou, nas poucas frases que você desferiu, né, você colocou aí o que eu falei num bloco anterior sobre a dicotomia da questão da tolerância versus aceitação. Né? O Rodrigo Constantino colocou aí também o tolero, aceito. Né? Olha quantas vezes ele conjugou o verbo tolerar em nenhum momento, mas isso é comum, isso não é só tipicamente dele. Né? Em nenhum momento você vê as pessoas falando em aceitação, que é algo mais saudável. Né? Eu acho que hoje o profissional, né, que lida com os fenômenos sociais, que lida
o fenômeno comportamental, ele pode muito bem tentar trabalhar esse indivíduo, né, de tornar a vida dele mais leve, trazer mais qualidade de vida a partir do momento em que ele muda um pouquinho o vocabulário, muda um pouquinho os valores, assim, poxa, propõe, né, que tal você chegar e começar a refletir sobre a questão da aceitação, e se você não aceita, pelo menos respeito, né, o respeito acima de tudo, como você bem colocou. Da pessoa não vilanizar, que eu acho que de repente é essa a palavra, né? Então, as pessoas que não entendem o meu posicionamento são vilãos e eu sou um mocinho ou a mocinha da história. Então a gente sair dessa zona de conforto, desse posicionamento. Vítima, é uma forma de você estar na zona de conforto mesmo. Você deve passar por isso no consultório, a pessoa que vai lá, leva uma demanda e aí você dá todas as ferramentas, mas a pessoa não quer resolver aquele problema, ela quer ser a vítima, ela quer estar ali reclamando. Até porque quando o sujeito se coloca como vítima, o tempo todo, quando ele sustenta a condição de vítima, quando ele oferece uma resistência à condição de vítima, é porque em algum momento aquilo ali gera algum gozo, né, dele, né? Ele tem algum benefício em ser vítima. Aí até você conseguir alcançar esse gozo dele, né? Essa coisa que traz um certo benefício para ele, quanto à vitimização, um vício, né? até aí tá ok. O problema é você conseguir ajudar o cara a enxergar isso daí. Aí é que o circo pega fogo. Exatamente. Então a gente, né, maneirar nessa questão de parar um pouquinho com essa militância toda, né? com esses debates todos. Ela falou um pouquinho da matéria do estudante de direito. Qual é o nome dele? André Castro, que vai trazer pra gente. Ele vai falar sobre o que você pode fazer quando você sofre algum tipo de agressão na web, que não é uma coisa que fica tão impune assim, não. Você tem os seus direitos e você pode correr atrás deles, e é isso que o André vai explicar pra gente. Estamos com o André Castro, estudante de Direito da Universidade Federal Rural, e ele vai falar um pouco sobre as questões relacionadas aos crimes digitais. André, boa tarde. O que caracteriza o crime virtual? Não tem uma característica em comum para todos os crimes digitais, né? Virtuais, né? Na verdade, você tem alguns tipos definidos como crimes virtuais e você tem a web ou os meios informáticos utilizados como meios, né, para realizar alguns crimes. Em geral, eu posso citar os crimes contra a honra, que são os mais comuns nos quais a internet é utilizada como meio, né? Há também crimes virtuais propriamente, né, que é, por exemplo, o crime de invasão a dispositivo do artigo 154b do Código Penal. E quais as providências legais que a vítima de um crime virtual pode tomar? Não tem muita diferença para as providências que as vítimas dos crimes ordinários ou dos demais crimes têm que tomar. Simplesmente você tem que ir na delegacia, registrar a ocorrência, relatar os fatos ao policial, a autoridade policial que estiver responsável, e ele vai capitular aquilo ali numa das hipóteses legais, se for o caso. André, hoje a gente sabe da existência das delegacias virtuais. Eu queria que você falasse um pouco o que são essas delegacias e como o usuário pode fazer o registro. Então, essas delegacias virtuais, elas são uma delegacia especializada, tá? Ela é criada para lidar com os crimes virtuais e tem algumas outras atribuições dentro da hierarquia da Polícia Civil. Pelo menos no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ela faz toda a parte de perícia virtual, né? Para você realizar um registro de ocorrência, essa delegacia, primeiro você pode acessar ela pelo site, você pode procurar no Google, né? Hoje tudo se procura no Google. Vai procurar no Google Delegacia Virtual do Rio de Janeiro, vai aparecer o site, você entra lá, tem alguns crimes que já ficam logo na primeira página para você realizar a ocorrência, tá? Para você registrar a ocorrência. Mas nessa mesma página você pode clicar em outros, né? Clicando em outros vai aparecer uma série de dados para você preencher. Você preenchendo esses dados, você pode fazer a descrição do fato, tá? Como ocorreu, e aí, sendo o caso, vai capitular numa das hipóteses de crime. De qualquer forma, o usuário desses serviços tem que
comparecer a uma delegacia física em um horário agendado para poder registrar a ocorrência em definitivo. Tá ok. Você acha que as pessoas se vitimizam nas redes, alardeando, de repente, situações que muitas vezes não configuram um crime? Acredito que não, porque na rede você faz comentários e até críticas, né? Ou até reclamações sobre a forma como você se sente, né? A gente não pode querer menosprezar a forma como as pessoas se sentem, né? Se há relato de crime, não necessariamente tudo que acontece tem que ser crime, né? Você pode ter sua honra atacada em certa medida e não ser caracterizado um crime, né? Mas isso não quer dizer que você não se sentiu ofendido com aquele fato, né? Então não acredito que seja uma questão de se vitimizar, tá? Mas uma questão de se fixar um limite, né? Até onde um comentário ele é ofensivo à honra e até onde não é. Mas essa é uma questão que acontece mesmo fora da internet. Tá ok, André, muito obrigada pelos esclarecimentos. Isabela Fraga, para o Direto na Redação. E antes de entrarmos no nosso debate, o repórter Henrique Nunes vai mostrar para a gente um resumo dos casos mais recentes de intolerância na web. Com você, Henrique. Nos últimos tempos, infelizmente observamos uma enorme concentração de pessoas que acham que a internet é uma terra sem lei e que por conta disso se escondem atrás da tela do computador e se dispõem a disseminar ódio contra um determinado grupo. Os haters, como são chamados essas pessoas com prazer de destilar preconceito na web, geralmente atacam por meio de provocações feitas por comentários públicos ou mensagens privadas. Os principais ataques normalmente são de cunho racista, religioso, neonazista, xenófobo e homofóbico. Um dos casos mais famosos de intolerância virtual praticada pelos haters ocorreu em 2014, logo após a reeleição de Dilma Rousseff à presidência do Brasil. Uma onda de comentários carregados de xenofobia invadiu a internet. Os nordestinos eram o principal alvo de insultos, geralmente enviados por quem mora nas regiões Sul e Sudeste, pois estes acreditavam que o Nordeste havia sido decisivo na vitória da presidenta, já que a região teve 9 estados com maior porcentagem de votos positivos a ela. O ódio era tão grande que, em casos extremos, a região foi taxada de câncer do país por alguns dos revoltados. A intolerância na web também é muito direcionada às pessoas públicas, conhecidas da mídia. A jornalista Maria Júlia Coutinho, conhecida por ser a moça do tempo do Jornal Nacional, foi vítima de injúria racial em julho de 2015, quando na página do telejornal no Facebook recebeu comentários extremamente desrespeitosos e pejorativos em relação à cor de sua pele. As atrizes Thaís Araújo e Sharon Menezes passaram pela mesma situação em seus perfis nas redes sociais em outubro e dezembro de 2015, respectivamente. Em março de 2016, um grupo responsável por ofensas racistas foi preso numa operação de 7 estados do Brasil e comprovou-se que todos eles tinham ligações com os ataques sofridos pelas 3 personalidades. Mais recentemente, em maio de 2016, a cantora Ludmilla também foi alvo de ofensas em seu perfil no Instagram. O internauta a chamou de crioula, macaca e nojenta. Por sua vez, o internauta defendeu-se na web, se limitando a dizer que tudo não passou apenas de um mal-entendido. As penas para quem comete esses tipos de crimes de intolerância virtual vão de 6 meses a 5 anos de prisão. Quem passa por isso não pode se calar, deve acionar a polícia e registrar um boletim de ocorrência. A gente está agora no finalzinho do Direto da Redação, né? Esse é o último bloco. E eu queria agradecer, né, a participação de todos, agradecer a você, Roberta. O que você tem a falar, né, como considerações finais? Você tem mais alguma coisa a dizer? Acho que tudo que tinha a dizer já foi dito, né? Então, muito obrigada pela sua presença. Fique à vontade para comparecer em outros programas, em outros Diretos da Redação. E você, Fábio, obrigada também pela sua presença. Você tem mais alguma consideração final a fazer, mais alguma coisa a dizer? Em primeiro lugar, eu quero também agradecer, porque eu acho que existe uma troca em poder participar, me sinto lisonjeado, em poder participar desse trabalho interessantíssimo de vocês, né? E eu gostaria de ressaltar que, apesar de termos sido assim, chamados aqui para dar uma visão técnica sobre essa questão, eu acho que isso já é tão corriqueiro na rotina de todos que, assim, se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que nós não falamos nada que cada um
de nós aqui, cada um de vocês já tenha percebido também. De repente vocês só não conseguiram, não sei, de repente só não conseguiram colocar assim, expressar isso de uma forma comum, mais, né? de uma forma mais técnica e tal, mais bem pautada, mas ressaltando, né, faz parte da rotina de todos, é uma questão realmente delicada, que a pessoa tem que repensar, né, trazer isso para si, né, justamente para nutrir uma consciência e tentar modificar a sua conduta, né, a partir do momento em que você vai pensar em postar algo em rede social, em se expor, né, o quanto vale se expor, o que você vai ganhar expondo aquilo ali, e considerar muito o risco do que você pode vir a perder expondo, e da mesma forma na hora que você vai se colocar diante da exposição alheia. Sim. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Isabela, muito obrigada também. Obrigada. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é que eu acho que esse debate aberto, já que a gente encontra mais espaço para conversar sobre determinados assuntos na internet, mais do que no nosso meio, no nosso dia a dia, então que a gente crie, que a gente deixe esse espaço em aberto com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os colegas de trabalho, de faculdade, enfim, que a gente passe a criar, a dar essa abertura para esse debate no dia a dia, e que haja respeito sempre de todas as partes. Isso aí, Isabela. Muito bem, muito obrigada. Annelise, obrigada também pela sua presença. Eu que agradeço estar aqui, contando, vestida de cosplay. Pois é, eu já até tem enfeitado mais pra gente entender um pouco mais desse mundo do cosplay. Porque o pessoal que faz cosplay mesmo, que gasta dinheiro, eles têm um trabalho grande. Tem Eu não tenho esses muito detalhes trabalho, o meu é também. mais criatividade, assim. Ó, lembrando mais uma vez que vocês podem acompanhar a nossa página no Facebook. Deixa eu só pegar aqui a minha cola, que é o www.facebook.com/direto da redação. Então você pode acompanhar o nosso programa lá sempre que vocês quiserem. Eu agradeço a presença de todos e agradeço a quem está nos assistindo também. Então é isso e até o próximo Direto da Redação.